O Pablo Marçal, ele não é uma exceção, é a nova regra. A ideologia leva a Pablos Marçais, a Bolsonaros, a Mileis, a Zelenskis. Porque a ideologia ela faz o quê? Ela coloca a classe trabalhadora numa camisa de força, que cega a classe trabalhadora para a origem das suas mazelas. E aí então a classe trabalhadora percebe que a política não resolve, que os políticos tradicionais são mentirosos, mas não sabe o que botar no lugar. E aí qualquer um que grite mais alto, que seja mais estrônico, que seja mais... qualquer um que tenha lampejos que se diferenciem daquilo que o trabalhador e a trabalhadora estão acostumados a assistir, faz com que essas pessoas, de repente, ganhem atenção. Nessa semana, a gente teve também a primeira rodada de debate. Sim, gente, daqui a mais uns dias estarão iniciadas oficialmente as eleições municipais no Brasil. E a gente teve a primeira rodada de debates. E é sempre muito, muito triste. Eu fico triste. Porque é lógico, a gente tem que participar das eleições burguesas, tem que escolher os candidatos, tem que fazer campanha para aqueles que a gente acha que é melhor. Logo, logo eu vou estar aqui anunciando quem que eu apoio, né, para diferentes cidades. Por quê? Porque a gente tem que se envolver. Tá? Vamos deixar de esquerdismo infantil e vamos procurar se envolver e vamos procurar tentar interferir neste processo. Agora, é importante também que a gente saiba que é uma grande farsa. Tá? Saber que é uma farsa não significa abrir mão de participar. Nós temos que influir nisso de alguma maneira, porque senão fica muito fácil, a gente perde por VO, não é isso? A gente perde por WO, seja lá como você fala aí, dependendo da região do Brasil que você está me ouvindo aqui. A gente perde sem jogar. A gente tem que participar sim. Nós não podemos vencer. Eleições burguesas são feitas para que candidatos que genuinamente representem a classe trabalhadora não sejam maioria, longe disso, mas isso não significa que a gente não deve se envolver, tentar ocupar os espaços, aproveitar este momento de maior interesse público pelo debate político, porque tem propaganda no rádio e na TV, tem as campanhas nas ruas, com panfletagens, com eventos de campanhas, tem maior ênfase para a pauta política nos telejornais, na internet. Então isso tudo cria um ambiente onde a discussão sobre política é melhor. Então nós comunistas temos que também estar presentes nesses espaços. Não só para fazer esse debate, para aproveitar essa circunstância, mas para também disputar eleições e pleitear espaços. Tentar fazer o melhor resultado possível. Então eu vou estar agora nos próximos dias, também apoiando candidatura A, B, C, indicando para quem você pode votar na sua cidade, para prefeito, para vereador, enfim. Como eu não tenho mais nenhuma obrigação partidária, né, eu sou um militante do Coletivo Soberana, eu vou, em geral, apoiar as candidaturas da esquerda radical, mas também aquelas que, na ausência de melhores opções da esquerda radical, sejam conjunturalmente melhores em diferentes cidades. É importante a gente fazer esse debate. E por falar em debate, então a gente teve a primeira rodada de debates das eleições, tá? E eu quero aqui começar falando da figura pitoresca, né, do Pablo Marçal. Sim, eu vou falar dele, tá? Ah, mas você vai fazer campanha para ele? Não, galera, não, tá? Ele já conseguiu o que ele queria, que era lacrar nas redes sociais, ser o mais citado, aparecer, aliás, já até passou, né, o hype do debate quando eu trago aqui, mas eu quero apenas mostrar, né, a partir da figura do Pablo Marçal, como que é uma grande farsa, porque o Pablo Marçal é o maior farsante possível, né? Se você achava que era Bolsonaro, fique tranquilo, sempre pode piorar. Já dizia minha avó, se você acha que tá ruim, te lembra que pode piorar. Então, se você achava o Bolsonaro ruim, te lembra que podem existir pessoas como o Pablo Marçal, tá? Que foi, vamos dizer assim, por exemplo, surpreendido aqui com uma pergunta simples, né, feita pela Batata Liberal, né? Vamos ver aqui. Então eu trago, candidato, uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Bem, para ser... Posso não virou aqui. A sua réplica. Para ser prefeito de São Paulo, tem que estudar
Acho que até o Nunes, que não fez nada pela operação, pode lhe explicar, mas é uma operação urbana na região oeste e norte. Então eu trago o candidato. Eu só trouxe esse pequeno exemplo porque isso aí viralizou, talvez você tenha visto, mas assim, a Operação Água Branca é uma operação que a prefeitura tenta fomentar na região oeste e norte de São Paulo, se eu não me engano é isso, de urbanização. Desde 95 já circula, visando estabelecer parceria público-privada para construir uma infraestrutura na região. E por que eu trouxe esse trecho? Pelo mesmo motivo que fez ele viralizar. Né? O Marçal sequer sabe o básico, o mínimo sobre a cidade que ele está se candidatando a ser prefeito. O cara que já aparece aí nas pesquisas com coisa de 10% dos votos. Ele é um mentiroso profissional, um cara que quase matou 32 pessoas, foi responsável indiretamente pela morte de outra pessoa que também acreditou nele e seguiu atrás dele nessas aventuras de coaching que ele já produziu por aí. Além do que a gente já sabe que ele tem uma condenação por dar golpe em bancos. Sim, dá golpe em pessoas, né, fraude, né, inclusive julgado também por formação de quadrilha. Esse é o cara, gente. Por isso que eu disse, se você acha que tá ruim com o Bolsonaro, te lembra que pode piorar. Aí o cara vai pro debate gritar, falar palavrão, sabe, acusar os outros de usar droga. Ele insinuou que o Boulos é cheirador, né, sendo que quem grava com quem tá envolvido, segundo a justiça, com o tráfico, com o PCC, é ele, né, que tá lá sempre puxando o saco do Cairani lá, que é um cara que tá ali respondendo nas justiças por ligação com o PCC, por tráfico de drogas, por produção de drogas. Mas ele gosta de acusar os outros, né? Assim, um cara absolutamente deslocado, assim, fora da realidade, que tá fazendo de propósito, tá fazendo para gerar boost, para gerar hate, né? Reação nas redes. Não existe publicidade ruim nas redes, mas é importante que o Boulos, por exemplo, em tempo real, desmente ele, né? Ele diz que desistiria da campanha se achassem tal condenação dele, né? Vamos ver aí o trechinho do Boulos falando no debate da Band. A gente vê o baixo nível de um candidato. Eu queria dizer uma única coisa. Ele negou aqui, disse que sai da disputa se alguém apresentar a sentença de condenação dele, que a Tabata trouxe, que é verdadeira, não é, por formação de quadrilha em fraude bancária. Está subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Marçal por 4 anos de cadeia. Plateia, por favor. 4 anos de cadeia lá em Goiás. Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Né? Não vai cumprir. Lembra? Poucas semanas atrás, ele disse que dava 1 milhão para quem achasse alguém que ele estivesse processando na internet. Aí um advogado lá, parece que achou 10 pessoas, aí tá entrando na justiça para cobrar a grana dele. Entendeu? Quer dizer, é um pó de tudo, gente. Assim, é um liberal geral, sabe? E esse tipo de palhaço, tá? No mau sentido, tá? E com perdão aí a todo mundo que faz palhaçaria profissionalmente, tá? Não é disso que eu tô falando. Mas assim, é o capitalismo tardio na sua quintessência, que eleva à condição de liderança política verdadeiros bufões. Isso é cada vez mais comum, gente. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. O Pablo Marçal, ele não é uma exceção. É a nova regra. A ideologia leva a Pablos Marçais, a Bolsonaros, a Mileis, a Zelenskis. Leva a isso. Porque a ideologia ela faz o quê? Ela coloca a classe trabalhadora numa camisa de força, que cega a classe trabalhadora para a origem das suas mazelas. E aí então a classe trabalhadora percebe que a política não resolve, que os políticos tradicionais são mentirosos, mas não sabe o que botar no lugar. E aí qualquer um que grite mais alto, que seja mais estrônico, que seja mais... qualquer um que tenha
lampejos que se diferenciem daquilo que o trabalhador e a trabalhadora estão acostumados a assistir, faz com que essas pessoas, de repente, ganhem atenção. Ah, vou votar no maluco porque são tudo ladrão mesmo. Saca? Então há sempre uma demonização da política, há sempre uma desvinculação dos políticos, dos capitalistas, isentando os capitalistas, culpando os políticos como se eles não fossem funcionários dos capitalistas. Então há uma fórmula que eleva essas figuras boçais, tá? Tipo Pablo Marçal, à condição de elegíveis, de votáveis. Não tenham dúvida, vai fazer muito voto. Ah, mas é ridículo. Ele foi para televisão dizer que drones teleguiados vão impedir de fazer crimes, isso não tem o menor cabimento. Não tem, para mim e para você que já sabe disso. Para o trabalhador, para a trabalhadora que não acredita mais na política e que está atolado na ideologia, isso não interessa, porque todos são mentirosos, então não importa qual é a mentira. O negócio é botar um diferente. O capitalismo conduz a isso. Por isso que a gente tem que sempre fazer essa discussão sobre o que é de fato uma democracia popular. E como essa não é a democracia burguesa. Repito, não significa que a gente não deve participar. Participar, buscar, vencer, inclusive. Mas nunca perdendo o horizonte desse debate, dessa discussão, para tentar balancear um pouco essa ideologia que amarra, que cega trabalhadores e trabalhadoras.